Síndromes genéticas cromossômicas. Estrutura docente composta por Renata Moura e estrutura discente composta por Aline Lemes, Daniel Gomes, Iago Prado, Mirra Ribeiro, Natália Gregório, Vitória Souza e Chayane Lindsay. Alterações cromossômicas. O que são as alterações cromossômicas? Elas são síndromes genéticas e elas podem ser causadas por alterações estruturais, que podem ocorrer pela perda ou inversão nucleotídica, devido à falta ou excesso de cromossomos na célula. E essa falta ou excesso de cromossomo na célula é denominada aneuploidia, ou seja, a maioria das síndromes genéticas são causadas por aneuploidias. E qual é a origem da aneuploidia? Ela pode ocorrer a partir da não separação das cromátides irmãs durante o ciclo celular, a partir de vírus, substâncias químicas, idade materna e radiações. A aneuploidia pode proporcionar situações de trissomia ou monossomia pela existência de um filamento de cromatina a mais, que no caso é a trissomia, ou um filamento a menos, que no caso é a monossomia, em relação ao genoma de uma espécie. Na espécie humana, normalmente há 46 cromossomos, 22 pares autossômicos e um par alossômico sexual, X1 mulher e XY do homem. As mutações podem originar distúrbios fisiológicos, e esses distúrbios fisiológicos ocorrem quando relacionados ao par sexual, não ligados a eles. E as síndromes mais comuns podem ser a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter e outras, como a síndrome de Patau, que é a trissomia do 13, e a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18. Como saber se um bebê possui alterações cromossômicas? Aqui eu trouxe dois exemplos, a ultrassom e a amniocentese. A ultrassom é o mais comum que nós sabemos. A mamãe fica toda ansiosa para ver a sexagem do bebê, para ver se é parecido com a mamãe ou com o papai. Porém, não é só para isso que é importante. Nele, nós vemos se possui algum tipo de alteração cromossômica, para ver se o bebê é um bebê especial. Aqui eu trouxe um exemplo, que a criança, a mamãe não teve tanta sorte, ela possui trissomia no cromossomo 13. O que é isso? A criança possui a síndrome de Patau. Nela, nós vamos aqui explicar também no nosso trabalho. E eu trouxe também a amniocentese, que é o quê? Vai inserir uma seringa na barriga da mamãe. Não é tão comum nos dias de hoje, mas é utilizado quando já possui doenças genéticas na família e vai fazer pesquisas no líquido amniótico para fazer a confirmação de doenças cromossômicas no bebê. Síndrome de Down. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de cada indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causa síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. A síndrome de Patau é uma trissomia do cromossomo 13, associada à idade avançada da mãe, onde o cromossomo extra pode gerar malformações que podem ser diagnosticadas já no pré-natal. É uma síndrome muito rara e apresenta riscos de grandes proporções. O fenótipo inclui malformações graves no sistema nervoso central, como microcefalia, defeitos cardíacos congênitos e defeitos urogenitais e rins policísticos.
Com frequência, encontram-se fendas labiais e palato fendido, os punhos cerrados e problemas nos olhos, em geral pequenos ou até ausentes. Infelizmente, não existe cura viável para essa síndrome, mas algumas intervenções cirúrgicas podem ser providenciadas para diminuir o risco de morte e mesmo conseguir a melhoria de alguns sintomas nos recém-nascidos. Todavia, o prognóstico pós-cirúrgico do quadro clínico não enseja muitas esperanças na maioria dos casos. Síndrome de Edwards. Essa síndrome é causada por uma trissomia no cromossomo 18. Essa alteração acontece por uma falta de separação do cromossomo durante a meiose 2, e aí cria uma terceira cópia do cromossomo 18. As principais características são deformações craniofaciais, como a dismorfia, o formato triangular do rosto, o pescoço é mais curto, o tamanho da boca e do nariz pode ser inferior do que é notado em algumas pessoas. E essas características são notadas no pré-natal. Então, tem como descobrir ela bem cedo. Mas a maioria das pessoas que têm essa síndrome não sobrevivem e ela não tem um tratamento. As poucas pessoas que sobrevivem não passam dos primeiros anos de vida ou das primeiras semanas até. Mas as que passam, existem alguns tratamentos, tipo remédio e cirurgia, para melhorar um pouquinho a qualidade de vida dessas crianças. Síndrome de Turner. A síndrome de Turner afeta apenas pessoas do sexo feminino e ocorre quando o par de cromossomo X não é normal, podendo apresentar um cromossomo X ausente ou parcialmente ausente. A síndrome de Turner pode ocasionar uma variedade de características, incluindo baixa estatura, atraso do início de puberdade, infertilidade, malformações cardíacas e renais e infecções de ouvido de repetição. A síndrome de Turner pode ser diagnosticada antes do nascimento, no pré-natal, durante a infância ou na primeira infância. Geralmente, o diagnóstico é tardio. A síndrome de Turner, infelizmente, não tem cura. Mas existem formas de ajudar a diminuir vários sinais e sintomas. Baixa estatura pode ser tratada com hormônio de crescimento. Outros hormônios podem ajudar com o desenvolvimento puberal e na prevenção de fraqueza dos ossos. Síndrome do cromossomo X frágil. A síndrome é causada por mutações no gene FMR1, presentes numa falha que recebeu o nome de sítio frágil, localizada na extremidade do braço longo do cromossomo X, que faz com que se deixe de codificar em níveis adequados a proteína FMRP, levando então a repetições instáveis dos 3 nucleotídeos, que são citosina, guanina, guanina. É considerado normal o gene FMR1, que contém de 6 a 54 repetições dos blocos CGG. Já a ocorrência de 55 a 200 repetições indica que a pessoa é portadora da pré-mutação. E, para ser mutação completa, é identificado mais de 200 repetições da sequência CGG. A mesma é de caráter dominante, ou seja, basta que um dos pais seja portadores da mutação para que a criança receba a cópia do gene defeituoso. Ela afeta 2.000 homens e uma em cada 4.000 mulheres. As características da síndrome são distúrbio de comportamento e comprometimento intelectual, macrocefalia, face alongada, orelhas grandes, mandíbula proeminente, céu da boca muito alto e arqueado, estrabismo e miopia, hiperextensão articular, convulsões. Na adolescência, os homens podem apresentar um volume anormal do volume dos testículos. Mais velhos, aumenta o risco de perda de coordenação motora e tremores. Já as mulheres têm problemas de fertilidade e menopausa. As características clínicas mais marcantes são hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, etc. E agora, por último, eu gostaria de perguntar para vocês: alterações cromossômicas têm cura? Não, gente, alterações cromossômicas, infelizmente, ainda não tem cura.
mas possui tratamento, e esses tratamentos vão ser psiquiátricos, psicológicos, psicopedagogos, que vão receitar remedinhos para diminuir os efeitos colaterais trazidos pela doença. Exemplo da síndrome de Down. Eles vão fazer um tratamento que nem na PAI. Na PAI, eles vão ajudar a criança a ter mais controle da doença, a não agir com tanto impulso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. E muito obrigada!